Estamos de volta com mais um Tecnopolítica e nesse episódio nós vamos tratar de um tema extremamente importante, de dimensões internacionais, e o nome desse episódio é Efeito Bruxelas. Afinal, o que vem a ser o efeito Bruxelas? E para falar sobre isso, para falar sobre a localização de dados, as políticas de dados, os enfrentamentos em torno das tecnologias de dataficação, eu estou aqui com o James Gorgen, espero não ter errado o nome, mas ele vai me corrigir. Obrigado pela sua presença. Ele é especialista em políticas públicas e gestão governamental. Foi do Ministério das Comunicações, da Cultura, tem uma longa trajetória aí no setor público, na formulação e na gestão pública, foi da FAO, ali trabalhou a questão digital na FAO, né, lá em Roma, enfim, é a pessoa para conversar com a gente sobre isso. E para começar, logo de cara, eu queria que James, você me falasse assim, o que que é, afinal, o efeito Bruxelas? Sérgio, como é que vai? Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Bem, Gosto muito do podcast e agora tenho essa honra de participar, de você me convidar para participar. Bom, legal. esse assunto, o efeito Bruxelas, ele vem, na verdade, de um conceito cunhado por uma pesquisadora americana que observou, né, durante os últimos, pelo menos os últimos 10, 15 anos, a quantidade de regulamentações que a União Europeia, né, cuja sede é em Bruxelas, baixou, né, principalmente a Comissão Europeia, que é um braço da União e do Parlamento Europeu, baixou para regulamentar a agenda digital e também outros segmentos da economia e do governo como um todo, né? Então, no caso da agenda digital, a gente tem muitas legislações, principalmente nos últimos 4, 5 anos, né? São mais de 10, passando do regulamento sobre proteção de direitos pessoais, lei de mercados digitais, lei de serviços digitais, lei de governança de dados, lei de dados, o AI Act, né, o famoso, a lei de Sim. regulamentação de IA, de inteligência artificial agora, e vários outros, talvez menos conhecidos, que acabaram gerando todo um arcabouço meio que intrincado e complexo de adequação a essas legislações para os setores econômicos envolvidos. Então, a gente pode falar aí de uma grande empresa estrangeira, como uma Big Tech, até pequenas empresas comerciais europeias que funcionam lá num cantão da Suíça, no interior da Espanha. Então, Uhum. isso gera um custo muito gigante, tanto para a União Europeia, na sua estrutura administrativa, quanto para as empresas e para o cidadão também. E esse conceito, esse efeito que virou uma forma de exportação para outros países, então o próprio Brasil, né, replicou, se inspirou ou replicou ipsis literis, né, muitas dessas legislações por aqui, inclusive vem discutindo no parlamento nesse momento textos que emulam um pouco essas legislações europeias. Esse efeito exportação acabou também, então, virando quase um produto do bloco onde os tecnocratas passaram a viajar pelo mundo, a dar palestras, né? Criando uma espécie, a economista Cristina Cafaro, uma economista italiana, chama isso de fandom, né? Ou seja, criou um culto em relação a essas regulamentações para resolver todos os problemas do digital, quando agora eles estão percebendo, e aí vem o que eu estou escrevendo, uma fadiga, digamos assim, do efeito Bruxelas, quando eles percebem que só isso além, não basta, né? Não está gerando desenvolvimento econômico para a região, pelo contrário, então está impedindo que muita coisa evolua, né? Então, como resolver isso? Eles estão nesse momento discutindo, agora no final do mês de setembro, eles vão fazer uma discussão lá no Parlamento Europeu para rever, digamos isso, né? Além da regulação, quais são as outras alternativas que se tem, como política industrial, infraestrutura soberana, controle de dados localizado em território? O que podemos fazer para conseguir criar, digamos assim, um ecossistema digital europeu, no caso deles, né? Mais completo, digamos assim, né? Na verdade, o que você está nos trazendo é que tem uma fadiga, mas não necessariamente é uma crítica à ideia de regulação, Não, né? Porque não, a pelo contrário. tecnologia tem que ser, principalmente essas tecnologias, elas precisam de uma regulação. Não, eu estou falando isso porque
Existe no parlamento, você sabe, né? Você conhece bastante, grupos que são capturados pelos lobbies das consultorias e das big techs que conseguiram, por exemplo, impedir o PL 2630, né? Conseguiram sentar em cima e impedir a regulação das plataformas, que está longe de afetar a economia brasileira e afetar as plataformas. No caso da lei de IA, eu converso com muitos pequenos empresários aí que estão nesse setor de desenvolvimento de apps, aplicativos, né? Você já deve ter visto. Eu tenho falado que o Brasil ele desenvolve aplicativos e recentemente eu vi uma crítica à estratégia de inteligência artificial que de fato é bastante real. Um empresário diz: olha, a gente não foi original em desenvolver tal solução em língua portuguesa. Eu acho que era um sistema de uma leitura em português, ou tipo um LLM, mas na verdade ele nem fez um Large Language Model. Ele usou que é óbvio, né, para Uhum, treinar o modelo dele para escrever, falar, ler em português, né? Então, uhum. mas ele dizia isso, ele dizia, olha, eu tô criticando esse negócio de soberania. Quer dizer, os caras já estão confundindo as coisas, tem uma captura, né? Porque o pequeno empresário, ele pode ser sufocado, sim, depende da regulação, né? Mas não, por outro lado, as big techs nadam de braçada aqui, né? E a regulação da inteligência artificial no Brasil parou, porque a CNI sentou em cima e tem um poder grande, aí já. Então, esse equilíbrio da regulação com uma política pública é o que está faltando, que você está nos trazendo, né? É, mais ou menos isso que está todo mundo percebendo, né? Existem algumas, sobre isso que você mencionou, existem algumas falácias, né? Então, a primeira delas, eu já escrevi sobre isso e de novo se traz aí, que regular impede a inovação, né? Sim, A outra é que regular impede a competição, né? E a terceira é essa que qualquer regulação e soberania, discussão sobre soberania digital vai isolar o país, né, do resto do mundo, principalmente porque a internet é livre, aqueles outros mitos, né, que a internet é sim. livre, aberta e tudo mais, né, que colocaram na nossa cabeça durante aí 55 anos, desde que a internet foi criada. Agora, James, deixa eu te falar um negócio que eu queria separar aqui. Antes de você continuar, eu tô interrompendo, mas é que isso aí a gente precisa separar. Você sabe que quando eu estava no comitê gestor da internet, eu fui conselheiro tal, e vinha essa pressão norte-americana dizendo: olha, vocês querem desagregar a internet se você vier com esse papo de controle de dados. Eu falava Uhum. assim: não, Fragmentar, eles falam em fragmentar. fragmentar. Muito bem. Eu falava assim, mas vem cá, por que para a internet funcionar, vocês precisam de dados da, da genética da população brasileira, ou do desempenho escolar dos estudantes, ou do faturamento das pequenas empresas no Brasil? Eu não entendi. Não, não é isso que eu estou falando. Então, nem eu estou falando isso. Para funcionar a internet, os metadados, os dados, ninguém quer pôr a mão, ninguém. O que eu coloquei no meu site tem que ser acessível para qualquer um, exceto uma ordem judicial, quando houver alguma, que acontece até nos Estados Unidos, em qualquer lugar. Então, mas isso é maldade, hein, James? Os caras misturam o dado como se fosse os dados para funcionar a internet fossem quaisquer dados. O dado de um semáforo para uma central de dados em São Paulo. Não tem nada a ver, né? Nada a ver. Por isso que eu trato como falácias, né? Então, ou Sim, seja, primeiro inovar ou regular, né? Que uma coisa abafaria a outra, né? Sufocaria a outra. Quando, na verdade, a inovação por parte dessas empresas ela já não vem acontecendo, né? O que vem sim. acontecendo é aquisições. Eles simplesmente veem uma startup muito inovadora, vão lá e compram. Ou pior do que isso, a economista Cecília Ricap já mostrou isso, eles têm manobras do ponto de vista do capital, do investimento nessas startups, que não necessariamente eles precisam comprar, mas eles controlam elas do ponto de vista acionário, né?
Então, ou seja, inovar ou regular não é uma questão, é um falso dilema, uma falsa escolha, as duas coisas podem ser feitas. Regular ou competir também não é verdade, porque o fato de não haver regulação, e isso agora a Mariana Mazzucato também mostrou num artigo com mais dois autores, analisando a Amazon, quando eles enxergam, eles vão olhar no detalhe a plataforma da Amazon, a falta de incentivos que um comprador ou um vendedor que estão ali tem para migrar para outra plataforma, porque eles dizem, não, mas isso está a um clique de distância, né? Não há incentivos, nem econômicos, nem sociais, para que se opte por outra saída, né? Então, não há também competição. Se falar de competição, cada vez é maior a concentração de mercado nesse ambiente, né? Há um tempo atrás também saiu publicado um belo artigo falando que é um duopólio global em quase todos os serviços e camadas da internet. Então, vai de infraestrutura até a web, até conteúdo e dados, há um duopólio, quando não monopólio, né? Como no caso de busca, que é um monopólio. E, ao mesmo tempo, uma captura da comunidade científica que define padrões e protocolos, né? Onde essas Sim. empresas e seus executivos já estão presentes lá Sim. diariamente, né? Defendendo seus protocolos e padrões. O que eles colocaram nesse artigo é muito interessante, que não há, nos últimos tempos, nenhum padrão nem protocolo no IETF, que é aquela comunidade de engenharia, Sim, né? sim. Que se debruce sobre mecanismos de busca, né? Ou seja, a comunidade não discute mecanismos de busca, né? Ou seja, temos uma empresa que tem aí 96% das buscas mundiais e aí o assunto não é discutido. Isso vale para dados também, né? Então, essas são as falácias. E sobre dados, então, é maior ainda, né? Porque o que é necessário para o modelo de negócio deles, como você bem sabe, é a livre circulação desses dados, né? Não pagando tributos, nem tarifas Sim. aduaneiras, circulando pelo planeta de forma invisível, ninguém sabe onde o nosso dado, né, vai parar, nem onde ele está sendo tratado e monetizado, ou seja, e não gera nenhuma renda, nenhuma riqueza para os países de onde sai, né? O Brasil é um dos maiores produtores de dados do planeta, e isso não está sendo, de alguma maneira, visualizado pela população, né? Tanto pelo cidadão quanto pelas próprias empresas, né? Que E geram dados. mas é assim, a União Europeia, ela vai começar a exigir uma localização de dados, né? Já está começando, depende muito aí. E essas corporações norte-americanas, principalmente, Amazon, Google, Microsoft, Oracle, já estão lançando produtos que eles chamam de nuvem soberana. Então, já que eles vão perder a possibilidade de levar dados, conforme aquele acordo que tinha com os europeus, para os Estados Unidos, se eles perderem, eles já estão com um modelo de negócio pronto para manter a nuvem, que é, olha, eu instauro um data center aí, só que esses dados continuam sob o nosso controle. Controle da Amazon, que é concorrente da Microsoft, da Oracle, enfim. Mas fica ali com eles. Você acha que é possível aceitar o termo nuvem soberana para o modelo de negócios que eles estão lançando na Europa? Porque eles vão começar a vender no Brasil. Aliás, já estão vendendo. Já estão vendendo, já estão vendendo. E, na verdade, é uma analogia meio de marketing, né? Ou seja, Sim, uma esperteza, né? Já que o mundo todo está discutindo que a soberania de dados, a soberania digital, vamos também criar um serviço que investe nessa imagem, né? Aí tem duas questões. Tem a questão em si do armazenamento e a gestão desses dados, né? Que eles asseguram que não há risco e que a empresa que as contratar, o órgão de governo, vai ter total controle, eles não enxergam esses dados. Só que tem o outro lado do controle em si dessas bases de dados e, pior ainda, do processamento no caso de inteligência artificial. O controle significa essas empresas poderem simplesmente desligar a chave, seja você para de pagar, ou seja porque o seu sim. estado entrou em guerra com outro estado, simplesmente eles desligam a chave e você não tem acesso aos seus dados mais, né? Então a gente tem que um pouco diferenciar essa discussão, porque eles vão vender os serviços como essa ideia de que não,
É mais ou menos como os serviços de mensageria falam, né? Estamos com criptografia de ponta a ponta. Sim, mas onde os dados estão ficando, né? Então, eles vão falar a mesma coisa. Olha, você tem total acesso, apenas você, aos seus dados na nossa nuvem soberana. Porém, o controle é totalmente deles, né? A infraestrutura é deles. Então, E é e no bom. caso de IA é mais delicado ainda, porque aí sim, para processar dados, eles têm que ter o controle dos dados, né? Eles enxergam os dados que estão sendo processados aí no, nas nuvens deles, né? Sem Aí é bem dúvida. mais sério. Agora, por exemplo, aconteceu recentemente, e, e isso não foi muito discutido, porque se misturava com a discussão do bolsonarismo, que via fraude nas eleições brasileiras, tal. Mas na eleição de 2020, eleição municipal, há 4 anos atrás, praticamente, me chamou a atenção um atraso muito grande, porque os TRS são muito rápidos em divulgar as eleições, né? Eles compilavam os dados em cada TRE. Mas eu não sabia, tinha tido uma mudança, não sei os detalhes dessa mudança, mas que concentraram numa nuvem privada, significa que uma estrutura de nuvem do TSE, mas que estava hospedado dentro do prédio do TSE. Então, não estaria fora da sua, até mesmo do seu prédio, eu ia falar jurisdição, está dentro do prédio do TSE. Só que tinha um problema, que é que você chamou a atenção agora. Por que que teve que fazer a totalização em Brasília, sendo que era muito mais rápido você só acumular um backup ali em Brasília, ou juntar os dados em Brasília e fazer como fazia antes, nos TREs, né? Mas não, é porque eles tinham comprado uma máquina da Oracle, uma Exadata, um hardware. Um hardware e um sistema de totalização ali. E o Exadata, cara, teve um problema no núcleo, um problema de hardware, que atrasou. E, bom, você não compra uma peça daquela, ou você não repara isso comprando uma placa na Santa Efigênia. Você não, muitas vezes você não sabe nem aí como, você não tem a expertise. Enfim, na verdade é aquilo que eu estou só chamando a atenção, que por mais que você esteja com essa infraestrutura e não a controle, você continua tendo problemas gravíssimos de autonomia, portanto, de soberania. Eu não vejo. Claro que essas empresas têm todo o direito de. É até meio bobo falar isso. Elas vão disputar o mercado, claro, né? Uhum. Mas, mas você aceitar a ideia que o que eles estão fazendo é nuvem soberana é uma piada, né? De mau gosto. Eu acho que os europeus estão meio irritados com isso também. Eu tenho visto várias críticas, né? Mas eles estão A disputando, né? proposta é essa desse evento do Eurostec, né, do projeto que tem o evento agora, é justamente trabalhar na linha da Índia, do próprio Brasil, na discussão sobre as infraestruturas públicas digitais, né, as famosas DPIs. Isso, se eles colocarem assim, vai ter um peso muito forte, que as empresas europeias de nuvem estão solicitando isso há muito tempo também. Então, obviamente, vai ao encontro aí do que o mercado local deles quer, né, que pode ser bom para o desenvolvimento regional deles, né? Agora, James, você viu? Eu tenho uma ONG norte-americana, se eu não me engano, não vou me lembrar, ITIC, talvez. Em português seria ITIC, mas eu não tenho muita certeza. Ou ITIF, não sei. Pode ser F porque é Foundation, né? Mas na verdade é de análise digital, mas na verdade é um lobby de empresas de tecnologia norte-americanas. E eles soltaram um relatório há uns anos atrás, bastante tempo, quando a Indonésia fez um processo de localização de dados. E eles fizeram aquelas projeções que o PIB vai cair tantos por cento, tal. Como isso já tem desde 2015, eu hoje, pós-fato, posso olhar o PIB da Indonésia. A Indonésia
tem um crescimento superior ao do Brasil e tem uma queda brutal que me parece que é por motivos da pandemia, conjunturais, etc. Eu não não tem como fazer uma relação, porque inclusive me parece que o PIB da Indonésia cresceu num nível muito parecido, ou até superior do que, em média, tá? Do que o dos Estados Unidos. Então, veja, como que ele faz essa correlação, né? Eles inventam correlações que eu reputo como completamente arbitrárias para poder fazer um argumento, né? É mais Você uma falácia aí, digamos assim, né? mais outra falácia, ou dentro dessas que você já expôs, complementando a falácia, né? Eu posso te explicar a situação da Indonésia, e aí a gente entra na discussão sobre circulação de dados na OMC, né, na Organização Mundial do Comércio. Sim, Depois que China e Rússia construíram seus próprios ecossistemas, não só localizando dados, mas tendo players, big techs deles, né? Tanto a Rússia quanto a China possuem grandes big techs. Outros países começaram a buscar né, soberania digital, construindo os seus ecossistemas. Então, a Indonésia, o Vietnã, a Malásia, Singapura, Coreia, né, para não ficar só dizer que são países socialistas ou algo assim, e agora a própria discussão aqui no Brasil, começaram a perceber que isso era uma questão vital, não só para a segurança nacional, quanto para o desenvolvimento econômico, cultural e social, né? E a própria questão da política também, né, da sim. democracia. Então, esses países começaram a tomar algumas atitudes. Uma delas, e aí eu tenho que voltar um pouco no tempo, desde 98, no âmbito da Organização Mundial do Comércio, existe uma, eles chamam de moratória, onde os dados de transmissões eletrônicas não podem ser, sobre eles, cobrados tarifas aduaneiras por nenhum país. Uhum, Então, você pode regular e legislar os dados que estão dentro do seu território, mas não pode cobrar no momento que eles estão sendo transferidos. Então, é o famoso livre fluxo transfronteiriço de dados, né? Que pode funcionar até bem para dados pessoais, mas quando você vai monetizar e transformar dado em commodity, mercadoria, em ativo, né? Isso muda muito. Então, países como a África do Sul, a Indonésia, né, e alguns começam a construir de uns anos para cá, e essa moratória vem sendo renovada a cada 2 anos, desde 98. E quando alguns desses países começam a questionar, isso começa a ocorrer tanto no território deles quanto fora, né? Então, existe hoje todo um esforço tocado pelas empresas, de uma forma geral, não empresas de tecnologia, para criar, 90 países criarem, então, uma discussão plurilateral, né? Você tem a multilateral dentro da sim, OMC, em paralelo, eles criaram uma plurilateral onde esses países defendem que a moratória fique se perpetue, que nunca possa ser cobrado tarifa aduaneira sobre. Aí entra produtos e serviços digitais e os dados são, né, produtos digitais também, por analogia, né? Apesar disso sim. não ser mensurado, né? No mundo todo tem esse outro problema que a gente pode falar depois. Então, a tentativa deles é de tornar, cristalizar essa moratória, que vem desde 98 e que viabilizou, na verdade, a grande empresa de comércio eletrônico deles, né? Porque ela é aplicada principalmente ao comércio eletrônico. E isso agora se pretende perpetuar. Então, essa é uma discussão importante que o governo brasileiro quer puxar no nível global, aí, de governança global, porque ela incide justamente na maior riqueza atual, né, desse setor, que são os dados. E apesar de a gente não saber quanto eles representam na nossa economia e na economia mundial, né? É, nós, nós imaginamos pelo faturamento das empresas, Isso. dos seus setores, vamos dizer assim, que trabalham com dados, né? Mas, de fato, mais dados pessoais, os dados de máquina, é meio difícil de mensurar, apesar que você poderia mensurar com bits, né? Com as transferências de dados pela internet, mas mesmo assim, Não, é, é muito, muito difícil, e por isso mesmo, talvez os próprios estados nacionais quase não tenham coragem nem recurso para enfrentar isso, né? Porque, em primeiro lugar, se depende claramente de uma declaração de cada empresa, o que ela está fazendo com esses dados, claro, para onde ela exporta, né? E é diferente você monitorar laranjas circulando numa aduana, numa claro, alfândega. claro. Então, você não enxerga, né, na prática. Então, como criar ativos intangíveis que possam ser monitorados sobre a sua circulação é uma discussão, por exemplo, que a China está fazendo, né? Então, eu também escrevi sobre isso. Eles
há 2 anos para cá, eles estão com uma reforma econômica voltada para isso, criando os espaços de dados e as bolsas de dados, onde eles estão obrigando as empresas a colocarem nos seus balanços financeiros o quanto os dados representam. Então, eles começam também a mensurar estatisticamente o volume, a quantidade de dados que os dados representam, né, para poder dizer que o PIB deles, por exemplo, eles estão dizendo agora que 10% do PIB deles são os dados. Eles já teriam essa condição de Mas falar aí é isso. porque eles conseguem também separar a atividade de dados, por exemplo, da atividade de publicidade, o que é Sim. complicado, né? Mas, enfim, é Eles, no interessante. caso, não investem tanto nisso, né? É, Mas algum movimento começa a ser feito, entende? O próprio IBGE está começando a trabalhar nisso, né? As divisões de estatísticas do mundo todo, dos Institutos Nacionais de Estatísticas, colocaram a economia digital agora no monitoramento dos sim. indicadores e dados para fazer as contas nacionais, né? E também para classificar atividades empresariais. O IBGE está participando desse processo de revisão. Mas, ao Uhum. mesmo tempo, alguns pesquisadores, inclusive brasileiros, denunciam a captura também dos institutos de estatísticas por essas empresas, né? Que Claro. oferecem cursos, que oferecem viagens, que fazem debates promovendo aquele conceito de data for development. Você já deve ter ouvido falar, né? Sim. Data for good, né? Como, ou seja, vamos liberar os dados, principalmente os dados públicos, para todos usarem, fazerem o reuso dos dados, porque isso é muito bom para a humanidade, o que é verdade, né? Mas aí também, ao mesmo tempo, tem todo o outro lado dessa questão econômica, né? Nem Que os dados. sempre é verdade. Sim. Nem sempre é verdade, mas é verdade para várias situações. É que aí é a captura, né? A captura é complicada, porque você pega na área de saúde, por exemplo, os dados, as empresas privadas querem tirar os dados do setor público e que são dados sensíveis de saúde de pessoas que estão sob a guarda do setor público para poder fazer data lakes ou lagos, né, para poder tratar todo mundo. Mas na verdade esse todo mundo, benefício sempre vem falar para eu poder melhorar o tratamento de uma doença ou para eu poder ter um prontuário que não replique o tempo todo o que que são as informações sobre uma pessoa. No fundo, não é bem assim, né? Porque a gente tem soluções para isso, né? Se o setor Uhum. público hospedar esses dados e fizer o acesso a dados de prontuário com criptografia, qualquer médico pode acessar, mas ele vai ter que explicar por que que ele está acessando 50 mil dados se ele só tem 300 pacientes, né? Uhum. Então, aí que tá, mas a gente pode ter um prontuário imediatamente, porque já tem tecnologia, e não ficar no tal do lago, porque o lago vai para pesquisadores de, eu acho, de epidemia, de epidemiologia, de coisas que precisam de dados, inclusive dados sem, não adianta você tratar de doenças hereditárias e não puder identificar as pessoas, porque senão você não consegue ver a cadeia. É uma complicação, mas são dados sensíveis, dados de saúde que não pode estar disponível para todo mundo, porque senão os convênios médicos vão nadar de braçada, né? E aí você fala, e É. qual o problema dos convênios médicos? Todo o problema do mundo, porque a saúde, o setor estatal público tem que ser fortalecido para poder, na verdade, atender universalmente as pessoas, né? Porque ninguém tem 3, 4, 5 mil reais. Estou falando da massa da população para pagar um convênio médico, né? Uhum. Desses é um absurdo. Então a luta E não pelos é nessa área dados, de né? saúde, essa área de saúde é uma das mais sensíveis, né? Mas, por exemplo, na área de agricultura, e aí entra a importância Sim, da regulamentação europeia lá do Data Act, sim, hoje em dia as fazendas que possuem, por exemplo, tratores automatizados, os fornecedores dos tratores ficam com a íntegra dos dados que são daquela colheita, daquele procedimento que a máquina que eles forneceram fazem, e eles têm termos de uso para que o fazendeiro, proprietário da máquina, possa acessar parte disso ou tudo, mas negociado a partir deles. Eles são gatekeepers dos dados da agricultura brasileira, por exemplo. Então, porque, eles obviamente, o podem agro até deles é todo precificar uniformizado.
Sim. diferenciar o preço para Ou seja, por exemplo, se eles vendem esses dados do fazendeiro por uma corretora imobiliária, ela pode dizer, não, quando ele quiser vender a fazenda, a sua fazenda não vale isso. Olha aqui os Claro, dados da sua terra é ruim, então vamos pagar menos. E por aí vai, né? vai por Tudo aí. que vale para o risco do dado pessoal, na minha opinião, vale para o dado não pessoal, nessa relação com essas É o empresas. dado do E as empresas patrimônio. Isso. brasileiras, e as empresas brasileiras não despertaram, não perceberam, em primeiro lugar, que eles têm um ativo na mão, que isso vale dinheiro, esses dados que eles Sim, estão gerando via internet das coisas, via todos esses dispositivos, e ao mesmo tempo que alguém está se apropriando e fazendo dinheiro em cima do que poderia ser deles, né? Então, mesmo no Brasil, a gente, com o setor privado, a gente precisa desmistificar algumas coisas para claro. eles não darem tiro no pé a longo prazo. E você acha que é possível, num curto espaço de tempo, apesar que nós temos um problema que é igual ao dos europeus, né? A regulação só não adianta, mas a Sim. gente precisa de uma política de dados, que inclua a regulação, né? Que a gente tem uma lei geral de proteção de dados que, por exemplo, na minha leitura, tem alguns colegas meus que não concordam, na minha leitura, ela exclui o capital financeiro de um controle que deveria ter, porque a proteção do crédito tem legislação própria, eu não aguento receber telefonema o cara sabe quando eu recebi um depósito na minha conta, é um negócio que na Europa não existe, mas aqui um absurdo. E aí eles dizem, mas é em seu benefício. Eu falo, eu não quero. Ele fala, então vai lá e tira o seu nome dos 5 birôs, que é uma coisa de louco. Mas de qualquer forma, os birôs de crédito, de qualquer forma, a gente tem uma lei de proteção de dados, que tem também uma outra falha, além do crédito, ela tem do fluxo internacional de dados. Se você lê ali, cara, só não tira dado do Brasil quem não quer, porque você tem mil subterfúgios ali para poder. Não é uma lei de fato que exige coisas evidentes, claras, concretas, sei lá, a lei da Índia eu consigo entender, a da Indonésia, você pode falar, não concordo, mas elas são legislações precisas. A nossa diz, olha, se o secretário autorizar, se o presidente autorizar, se for necessidade de não sei quem, eu não concordo. Eu acho que tem um vazio ali, aquele essa ideia é porque o Brasil permite fluxo internacional de dados. Tiram dados de adolescentes, desempenho escolar de criança, tiram dados cara, dados sensíveis das cidades, dados sensíveis das pessoas, e tudo fica por isso mesmo. A nossa lei não protege. Mas isso é insuficiente, porque nós não temos infraestruturas digitais. E aí, essa política de dados que você está acompanhando no MDIC, você acha que ela vai conseguir mostrar para o governo, porque né, o governo é muito grande, sabe, né? Que é preciso de uma política de dados, né? Uhum. Bom, essa discussão sobre regulamentação da área de dados, ela tem vários, não são viés, né? Na verdade, vários segmentos a serem, Sim, camadas que a gente poderia discutir, né? O que a gente está fazendo no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Serviços, é uma política para a economia de dados, né? Justamente essa parte que eu falei antes, a questão dos espaços de dados, das correção de dados, uso e reuso de dados na relação empresa com empresa, empresa com governo, governo com empresa, e não entra na questão, por exemplo, empresa com cidadão e cidadão com empresa ou cidadão com governo. No meu entender, a gente precisaria de uma revisão conjunta, né? Enquanto isso, a gente toca em paralelo para a área econômica, já existe uma discussão dentro do Congresso, com o PLP 234, sobre o famoso empoderamento do cidadão, né, para comercializar seus dados pessoais e tudo mais. Não quero entrar no mérito se ela é boa ou ruim, mas só para sim, dizer sim, que claro. existe essa outra frente. Existe, obviamente, uma necessidade de revisão da LGPD, por várias questões que isso elencou, mas também por essa defasagem de ela só enxergar dados pessoais e ainda ter exceções. Existe também uma discussão sobre a lei de dados abertos, né, e sobre o projeto do MGI de Infraestrutura Nacional de Dados. Então, para mim, é um pacote
que infelizmente você conhece o governo, são várias caixas onde a gente está colocado. Então, enxergar isso tudo como uma agenda de regulação de dados está sendo muito difícil. E o próprio PBI aborda também um pouco, né, o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, a questão dos dados em português, que é outro problema, né, que a gente não possui datasets nesse sentido, organizados. É que Então, aí assim, para mim, isso é uma discussão que ela vai além da economia e vai além dos direitos humanos, por exemplo, né, que vai. até, e privacidade. Então, se essas coisas não forem tratadas juntos, uma ponta vai É deixar a que outra capenga. concordo plenamente, James, mas tem um problema, né? Tem um choque. Por exemplo, eu acabei de criticar essa exceção na proteção do crédito, né? Essa tal de lei de crédito positivo. E aí você cita uma lei no Congresso que, na verdade, vai piorar essa minha situação. Você fala, "Ah, não, mas você vai ganhar uma graninha." Eu não, como assim? Eu quero reduzir o mercado de dados pessoais, de extrair coisas dos dados. Porque tem dados que eu acho que tem que ser protegidos como bens coletivos e não individuais. Aí complica. Complica porque é um dado de uma criança, tem que ter veto. Eu não acho que tenha que você possa manipular dados do desempenho escolar de crianças, como esses governadores fascistas do Paraná, o caramba, estão fazendo, né? Que tem câmaras pegando biometria de criança. Quer dizer, entregando sabe Deus para quem. Ah, não, mas eu vou monetizar esse dado. Que monetizar? Esse dado é extremamente perigoso, extremamente delicado. Então, é, eu temo que a gente, sem dúvida nenhuma, tenha que ter uma discussão que é difícil de fazer, no, concordando com você, no âmbito do governo, porque tem, olha só, que são dados que podem ser tratados e aqueles que não podem ser tratados. É meio parecido com o debate ambiental, sabe? Tem áreas que não adianta eu falar, mas eu troco carbono, quer dizer, eu destruo o mangue e planto umas árvores ali no meu quintal. Cara, são ecossistemas diferentes. O mangue não tem não tem reposição para aquilo que foi destruído. Então não é uma abstração, porque essa ideia, James, de transformar tudo em moeda e abstrair as coisas, nem sempre funciona, e com dados também não. Logo, Uhum. eu acho que teria que ter alguns pressupostos de governo, que, por exemplo, um deles é soberania, né? O que é soberania para o governo, porque aí fica mais fácil cada um, o que é dado público. Por exemplo, dados abertos, eu sou um defensor. Que é dado aberto? Dado do orçamento, do planejamento, das finanças, dos projetos públicos. Mas e o dado do cara que está na Receita Federal? Não, 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 isso não é dado aberto. Isso é dado fechado. Por quê? Porque é um dado que o Estado é o. Como que eu O poderia dizer? custodiador, né? Custodiador, é uma palavra horrível, mas é isso mesmo. Tem a Exato. custódia. Mas aí você É. fala, não, mas eu também posso ganhar dinheiro com esse dado. Pode, mas não deve. Pode, mas não pode, porque não pode porque é ilegal, tem que ser. Eu tenho que defender esse meu direito de você não ter acesso, sei lá, à minha renda, né? Bom, é E tem muito. mais uma nuance, eu esqueci de citar, uma outra legislação que precisa ir olhar para isso é a própria lei de direito autoral, né? Com o crescimento Putz! aí, da indústria de inteligência artificial, tem uma outra sensibilidade, né? Ou seja, o que são dados estruturados e dados não estruturados, né? Ou seja, até agora quase a gente falou muito de tabelas, que geram tabelas de Excel e tudo que são dados estruturados. Você pode transformar em produto e vender, né? Um Claro. arquivo, tá? Como você trata um vídeo, né, que é dado, tem proteção, é protegido do ponto de vista do direito do autor, e ele circula por aí livremente. Ele é um dado, ele é uma informação. Essa discussão A também, minha ela não está pergunta sendo para feita. você, James, tem algum país que já disse que não pode tratar vídeos em inteligência de máquina com sistema Não, generativo? Não, né? não, não, não. Até porque Imagem, vídeo, áudio e texto, nenhum proibiu que eu saiba também. eu tenho muita dificuldade de aceitar proibição. Eu confesso que eu não.
Eu tenho, porque é como a minha visão, né? Assim, eu tenho essa visão. Eu olho várias obras, você fala, você consegue tentar imitar aqui o estilo do, sei lá, do Picasso? Eu posso tentar imitar. Eu estou violando a obra do Picasso? É bem complexa essa discussão. É que as Essa é big. uma das, Mas é é uma das que. mais delicadas. É. Porque aí Mas. toda a classe artística aí está reivindicando o jornalismo, né? Todo o jornalismo no mundo, inclusive alguns estão processando essas empresas de IA por conta do uso, digamos, indevido desses conteúdos, né? Não, aí é diferente. Eu acho assim: se eu vou organizar um banco de dados gigantosféricos para fazer um, um treinamento do modelo, eu acho que tem que pagar. Eu acho que tem que pagar. Agora, a minha questão que eu estava dizendo é outra, né? Eu, eu acho que uma pessoa ou um pequeno desenvolvedor que pegue um ferramenta Python e use alguma coisa que ele consiga extrair algum padrão de algumas coisas, eu tenho dúvidas que isso para mim equivale ao meu, porque não é uma atividade dessas que vai competir e destruir efetivamente o direito do criador para que ele possa continuar criando, porque ele precisa sobreviver, principalmente quem vive de arte, né? Mas Essa discussão da inteligência artificial ela está sendo relativizada, né? No próprio PL 2338, se eu não me engano, ficou, agora eu já não sei a versão mais atual sim. dele, Hum. digamos assim, a exceção para casos de pesquisa acadêmica, para casos de fins não comerciais, digamos, né? Você poder minerar e treinar seu modelo e sua aplicação usando dados fechados, né? Ou dados Agora, com James, direito. você que viu essa última versão aí, tem pequenas empresas brasileiras dizendo que, eu não sei se de verdade ou não, vou ser sufocado se o projeto de inteligência artificial me pedir um relatório de risco, uma análise de impacto. Você acha isso? Você acha que tem alguns dispositivos meio exagerados para toda e qualquer empresa ali? É assim como na LGPD, entende? Você cria todo um sistema chamado compliance, né? Ou seja, da adequação à lei que todos vão ser obrigados a fazer. Então, no caso da Uhum. LGPD, da padaria até o grande banco da Avenida Paulista precisa guardar os dados, precisa fornecer, precisa dar o consentimento, isso exige formulários, exige autorizações. É o que está se dizendo no mundo todo, e essas pequenas empresas aí reclamam, de que a IA também vai gerar uma carga de burocracia e administração para desenvolvedor e para o uso, né? Ou seja, o que eles defendem é que isso seja feito só no uso do sistema de inteligência artificial e não desenvolvimento. Daí a questão é dizer o que é mais perigoso aí, né? Se deixar a caixa preta no uso ou no desenvolvimento. Mas a questão basicamente é custo de compliance, né? Todo mundo falando. Tem o custo para o Estado, que você tem que criar uma máquina gigantesca para fiscalizar isso. É, Até mano. hoje a NPD, por exemplo, não conseguiu. Só para te ter uma ideia, esse artigo que eu escrevi agora, eu levantei a informação, né? Para implementar o AI Act na União Europeia, Sim. eles criaram o AI Office, né? Um escritório lá vinculado a uma diretoria geral da área digital, onde eles estão contratando 98 pessoas e tem 58 milhões de euros por ano. É grana. E aí no Reino Unido é o dobro disso, ou seja, é uma lei específica do Reino Unido, um país, né, não um bloco econômico, onde tem o Menor. dobro. Exato. E, ou seja, como se faz o arranjo regulatório disso? Então tem vários custos embutidos aí que precisam ser discutidos, né? Não, Não estou dizendo que é bom ou toda, ruim, mas é como viabilizar uma lei intrincada dessas, a implementação, né? toda a regulação cria lá o seu mercado regulador, mas eu acho que tem que tomar cuidado para ele não ser sufocante. Eu achei que tem uma. Porque é assim, ó. É como essa lei de inteligência artificial. Em geral, é o pessoal do direito que vai lá e tal, e que tem sim que ter gente do direito, porque tem a ideia dos princípios que fundamentam a nossa Constituição, a jurisdição. Enfim, claro, sem dúvida. Mas tem que ter gente de vários outros segmentos da sociedade. Por quê?
porque a lei, do contrário, desequilibra, né? Você tem uma ideia de que vai cobrar determinadas coisas para uma pequena empresa. Eu acho que você não pode fazer isso. Eu acho que Não, uma é o que a gente empresa que defende, né? Você desenvolve tem. coisas de risco, a gente tem que ir o seguinte: o que que é alto risco? O alto risco, o cara tem que ter relatório, sim, tem que ter mitigação. Mas ele vai desenvolver um game. Pô, será que ele tem que fazer isso, James? Não, essa que é a discussão, né? Você pode ter regulação assimétrica, né? Ou seja, você trata Sem dúvida. diferentes seres, atores diferentes. Então, esse é o processo que precisa Que ser é discutido justo, tanto aliás, na né? regulação econômica das plataformas, né? Porque senão você impede, inclusive, novos agentes a entrarem no mercado, né? Você tem um custo tão alto de entrada, uma barreira que inviabiliza, né? Você tem um ecossistema nacional de IA, porque as startups de IA não dão conta de algo que uma Big Tech tem um escritório gigantesco de advogados para adequar, entende? É muito injusto isso. E você tem. Esse é o problema de copiar e colar uma legislação, né? Esse é o problema. As pessoas que escreveram no Brasil LGPD são mais ou menos as mesmas que escreveram esse PL de A. Então tem alguns vícios aí da reprodução do efeito Bruxelas, que foi o que a gente começou Sim, a falar sim. no início, e perduram aí. A gente precisa justamente trazer gente fora do direito que enxergue a E, economia, que enxergue em a política. compensação, ela não trabalha nem a LGPD, nem trabalha a ideia de soberania, como se isso não fosse uma questão vital. Essa última versão que você viu tinha soberania lá? Não, a expressão soberania eu não me lembro. Ah, não, mas a ideia de soberania não tinha também. As que eu vi. Não, na parte econômica simplesmente não existe nenhum capítulo econômico. Na parte de inovação, o máximo são sandbox para Ah, relativizar a sim. aplicação da lei. Então, há a parte de talvez soberania na questão de direito autoral. Acho que os artistas estão mais ou menos tranquilos quanto a isso. Não sei se vai perdurar, Mas, né? mas na hora, Mas por exemplo, James, ó, eu vi agora, para a gente ir indo para finalmente aqui, a gente está chegando a 50 minutos, não falamos quase nada, mas vamos lá. Você vê a seguinte situação. Eu, o governo, nesse plano da IA, ele coloca a questão de soberania, coloca a questão de dados. Ficou interessante. A preocupação está lá, abre espaço para a gente discutir, muito legal. Por outro lado, na hora que você vai ver a infraestrutura soberana, cara, uma das maiores falhas, ausências de infraestrutura soberana está nas universidades, que fazem pesquisa. Não tem um real, não é que são R$ 2, não tem R$ 1 para a infraestrutura soberana federada porque fica mais fácil, das universidades. Você põe uma infraestrutura no Nordeste, uma no Sul, no Sudeste, sei lá, no Centro-Oeste, pronto, você tem backup, você tem a segurança de uma replicando na outra, e você faz as universidades que quiserem aderir, todas vão aderir, todas. E aí você faz uma grana, põe algumas editais para criar interface melhor que a Amazon. Impossível. Eu gosto desse pessoal que fala impossível para as Big Techs, porque eu me lembro que quando a gente falou assim, a gente tem que apostar também em banco de dados aberto, não sei o quê, o cara, impossível enfrentar o Google. Porque quem manja de banco de dados são os norte-americanos e tal. Passou um ano, os caras compraram uma empresa aqui em Belo Horizonte para fazer o sistema de banco de dados avançado deles. Então, esses caras, principalmente esses consultores, empresários, que são ligados, em geral, são vendedores das Big Techs. Eles vão no governo e fazem aqueles discursos PowerPoint motivacional, parece coach, o cara que está aqui em São Paulo. Pá, e todo mundo, ficam. Cara, que impossível. Cara, se a gente fizer uma interfaces para lidar com dados dentro dos nossos regulamentos, nossos preceitos éticos, nossas regras de. A gente monta uma infraestrutura soberana. Uma não, algumas. Mas não tem dinheiro. Cara, como é que nós vamos resolver esse problema?
Não tem dinheiro, ah, mas eu tenho no supercomputador. O supercomputador não vai resolver esse problema das universidades. Ele é um supercomputador, é para pesquisa, né, gente? Ou não? Nós vamos usar para Essa trocar não. e-mail? Eu acho que esse aí merece um programa próprio, né? A discussão sobre duas discussões que eu acho que precisam ser feitas estão totalmente ligadas a isso: governança global da internet, governança global de IA, e essa discussão de infraestrutura brasileira, né, para computacional, para armazenamento e processamento. Eu acho que também são discussões, por exemplo, envolvem a questão do desenvolvimento sustentável, né, energia e tudo mais. Eu acho que isso E que os rende, europeus estão rende alguns fazendo. programas aí, sim. É o que você está me Não, e a discussão falando. é o Brasil, além de ficar ligado a exportar commodity de dados, vai também exportar energia, ou seja, abrir seu território para, né, empresas virem sugar sua energia renovável. Essa é outra discussão interessante. Interessante isso, hein? Muito bom. Ô, James, pô, estamos aqui com 50 minutos. Eu sei que a gente deu uma arranhada, mas eu acho que as pessoas perceberam o grau de complexidade, até mesmo para organizar uma política pública, né? Até mesmo não, principalmente, né? Mas eu acho que a gente tem que organizar logo, Não, porque o que eu sempre digo dentro do governo e fora, sempre que eu posso, escrevendo ou falando em público, é que esse assunto, em primeiro lugar, ele é o mais importante do século, na minha opinião, a agenda concordo. digital. Ele é uma floresta que não pode ser tratada árvore por árvore, essas coisas estão totalmente imbricadas, como eu tentei mostrar aqui na conversa contigo, Sim, e isso precisa ser tratado logo do ponto de vista de uma agenda estratégica de longo prazo, que envolve geopolítica e envolve questões de interesse e desenvolvimento nacional, ou seja, ele é tudo ao mesmo tempo, é muito complexo, assim é. como o meio ambiente é uma discussão muito complexa. É, mas dá para começar, né? Você puxar, você tem que ter o fio da meada. O grande problema é o acordo para começar, né? Mas eu acho que Uhum. tem, dá para fazer acordo para começar, mas esse governo A não gente pode tem uma perder. oportunidade, a gente tem uma oportunidade que a revisão, não sei se você se lembra, no governo Sim. Bolsonaro foi feita a estratégia brasileira de transformação digital, né? Me lembro, claro. Ela caiu na malha, digamos assim, do TCU e a Casa Civil recebeu ela o ano passado para revisá-la. Então, eu acho que uma possibilidade seria de entrada por aí de criar uma agenda digital para o Interessante. Brasil, que E você pegue acha que isso a Casa como. Civil tem noção da importância desse? Tá Não, acho que tem. adquirindo, né? Está adquirindo. Eu acho que a gente tem um grande problema de evangelização dos nossos chefes para cima. É um assunto, como você sabe bem, muito delicado de Complexo. explicar, né? Então, para cima, mas a gente tem na área técnica muita gente comprometida, em primeiro lugar, que entende, e em segundo lugar, que está se Claro. comprometendo com um projeto nacional, assim, nessa área. Não, e disso depende o futuro econômico do país. É essa que é a questão, né? Se a Sim. gente for no vai da valsa que nós estamos hoje, as barreiras de entrada lá na frente para a gente ser desenvolvedor de coisas que a gente precisa ser É. estão Eu diria que a ficando. gente perdeu, a gente perdeu um pouco o cavalo que passou a encilhar das plataformas digitais lá por 2010, mas IA e principalmente dados, ordenar esses mercados, acho que a gente está em tempo ainda. O Brasil não perdeu o bonde, eu diria. E, obviamente, aí tem que derrubar o complexo de vira-latas, né, para trabalhar isso. É, mas nós perdemos antes das plataformas o semicondutor, na época do Ah, FHC. sim, sim. Ali foi. Mas aí é a linha deles, né? É que é o que eu te falei, a linha do desenvolvimento, a gente vai se desenvolver sendo completamente dependente. Nós estamos chegando no Uhum, momento que isso não é tão verdadeiro mais, ou nem sei se algum dia uhum, foi, né? Tá aí a uhum. Petrobras, que eu sempre lembro. Se a gente não tivesse a Petrobras, a gente estaria numa situação pior. Essa que é a questão. Mas vamos lá. James, muito obrigado pela sua participação aqui e só vou Agradeço o pedir, convite. valeu, só vou pedir para o pessoal aqui divulgar esse episódio, dar um curtir aqui, replicar, mandar o link para outras pessoas. Isso ajuda a gente ter mais audiência, ter mais condição de permanecer online. Recentemente, a gente foi bloqueado novamente pelo YouTube. O YouTube não gosta de ser criticado porque não tem sentido. A gente estava numa conversa
Quer dizer, uma conversa que tem ideias diferentes, as pessoas não pensam igual, né? Mas uma conversa estritamente educada, estritamente baseada em teorias, em fatos, em argumentos. E nós recebemos um bloco dizendo que foi uma coisa politicamente absurda e tal. Quer dizer, o YouTube faz um bloqueio algorítmico, mas e depois passa para alguém lá, um cara de extrema direita que fala, putz, eu vou ferrar esse episódio. Porque do ponto de vista da revisão humana, nossos episódios não têm efetivamente elementos que permitam qualquer tipo de bloqueio, porque não são desinformativos, ao contrário, não são é, algo que esbarre em normas de conduta, palavrões, xingamentos, e então ajude a divulgar aí o nosso episódio para que a gente possa avançar e discutir temas como esse, né? Do efeito Bruxelas e da política de dados. Então, fique ligado aí no próximo Tecnopolítica e mais uma vez, muito obrigado aí pela sua participação aqui, James. Valeu. Um abraço, muito obrigado pelo convite, Sérgio.